E vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz após essa classificação do Flamengo no sufoco desde o primeiro jogo. E mais uma vez, né, um jogo que o Flamengo em uma decisão vai para os pênaltis, Rossi brilha, defende 2 pênaltis e o Mengão queridão está na semifinal da Libertadores. Mas olha só o que o técnico Felipe Luiz ele falou nessa entrevista coletiva. Acompanha aí. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã. A disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar para a gente, se eu não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera, às vezes, que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso, eu sou muito grato, eu vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, que eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. Sim. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso o Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele. E optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Buenas noches, profesor Felipe. Gustavo Leizamón para Tiempo Deportivo. ¿Se va conforme con el rendimiento de su equipo hoy? Bueno, en español, ¿no? Ok. Bueno, ha sido un partido muy difícil. No ha sido un partido malo, pero ha sido un partido donde controlamos mucho el juego. Pero sí que es verdad que nos costó progresar las jugadas. Después, cuando eliminábamos y encontrábamos las ventajas, nos costaba bastante el tercio final. O sea, no estábamos finos con balón, el 1 contra 1. La verdad que tiene jugadores que defienden muy bien, nos costó, y no generamos tanto peligro como en el partido de ida. Y eso también generó con que ellos, que Estudiantes, pues tuviera un poco más el balón, ¿no? En esas transiciones. Al final el gol de ellos vino en un error, y eso, claro, ya deja la eliminatoria abierta y puede caer de los dos lados, ¿no? Pero bueno, ha sido
no ha sido el mejor de nuestros partidos, pero tampoco ha sido malo. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. Claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra, né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então, tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal. E agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Felipe, aqui na frente, na sua direita. Aqui. Tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, eu sei que ainda é muito cedo para a gente falar da semifinal do jogo contra o Racing, acabou de acontecer o jogo das quartas, mas você acabou de falar que a sua maior lição na Libertadores foi no jogo contra o Central Córdoba. Eu queria saber quais lições você tira desse jogo aqui contra o Estudiantes, contra o time argentino, com a pressão aqui argentina muito, muito complicada, sabendo que tem um jogo mais, talvez com uma pressão ainda maior, porque é um estádio maior, e você estava lá quando o Flamengo foi eliminado, em 2021. Como é que quais lições você tira desse duelo com o Estudiantes para esse jogo da semifinal contra o Racing? Obrigado. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então, esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício. Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. O futebol argentino dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também do Mauro, que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Boa noite, Felipe, aqui à esquerda. Martín Leiva para La Bola Sport. Con licencia voy a preguntar en español. Sí. Te quería consultar, bueno, ahora están en semifinales, le toca a otro equipo argentino, pero esta vez el equipo de Costas, considerado la bestia negra por Brasil, porque ha eliminado en finales a Botafogo, Cruzeiro y en fase de grupo Fortaleza. ¿Cómo se prepara Flamengo? ¿Cómo crees que va a ser esa serie? ¿Y qué es lo que tienen que hacer para estar de vuelta en Lima como estuvieron en el 2019? Muy obrigado. Bueno, respondiendo muy parecido, ¿no?, con tu compañero. La verdad que es un partido que aún tenemos que estudiar, tenemos que prepararlo, pero va a ser un partido parecido a nivel de intensidad, de
de sacrificio en el juego, sobre todo en la fase defensiva. Es un equipo que, por lo que vi, tiene muchísima intensidad, se parte mucho porque aceleran y son muy verticales, entonces es complicado no partirse en estos partidos que son de ida y vuelta. Pero un partido muy lindo de semifinal de Libertadores, donde sobre todo disfrutar y para estar en la final. Entrar no gramado com essa competitividade parecida com a da equipe argentina no pênalti é um mérito também do goleiro. Desculpa, pode repetir a primeira? Da competitividade que os argentinos colocam no gramado, se é possível. Bom, como as armas sempre, né, de um time que incomoda muito é defender muito forte, de forma com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas são muito fortes e abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da tua área e ganhar terreno assim. Isso se traduziu em chances claras para o Estudiantes? Não vejo assim, não vejo assim. Então, assim, o Flamengo foi mal no jogo, eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Para vencer a Libertadores tem que passar por muitas provações e ainda faltam 3 jogos. Então, para ser campeão tem que passar por uma semifinal que vai ser muito complicado. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, boa noite. Apesar de ainda termos bastante tempo para a semifinal, eu acredito que agora você vai voltar o foco para o Brasileirão, até pela posição do Flamengo brigando pelo título diretamente, mas até por conta dos confrontos, e o Flamengo vai ter que jogar novamente fora de casa, vai ter que decidir novamente fora de casa uma possível vaga para a decisão. Até que ponto isso pressiona para que você consiga encaminhar uma classificação em casa, conseguir uma vitória por uma boa vantagem em casa, para não depender da pressão que todos nós conhecemos, que é natural da Libertadores, e mais ainda no cilindro de Avejaneda, e até aprender até lá com isso, sendo que até para o Brasileirão, embora seja um confronto, uma competição completamente diferente da Libertadores, mas o Flamengo tem 2 confrontos diretos em casa contra Palmeiras e Cruzeiro, numa briga direta pelo título. Oi, Paulo. Não, perfeito. Entendi bem. Claro, eu tenho que pensar agora no próximo jogo, que é o Corinthians. Trabalhar contra como a gente vai enfrentar o Corinthians, como nós vamos tentar vencer, os jogadores que vão estar disponíveis, os jogadores que estão num grande momento para poder vencer. Você falou sobre encerrar a eliminatória no primeiro jogo. É muito complicado. Eu sempre penso que o jogo são 180 minutos. Se você, assim, existem times que jogam pior o primeiro jogo, mesmo em casa, e depois conseguem vencer fora. Isso existe no futebol. Acho que aconteceu com o Independente Del Valle agora na Sul-Americana. Isso acontece. Então, para mim, não existe nunca você fechar uma eliminatória. É raro numa semifinal de Libertadores, onde um time que é super competitivo está enfrentando você com as suas armas. Então, o que nós temos que fazer é ser sólidos, melhorar na marcação, melhorar na defesa, melhorar com a bola, melhorar no ataque, melhorar em todos os aspectos para poder fazer jogos praticamente perfeitos do jeito que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no outro dia, para poder realmente chegar nessa final tão sonhada. E sobre ter Palmeiras e Cruzeiro em casa, mais para frente, também fomos na casa deles, difícil, e vai ser difícil para eles também jogar, mas é o tipo de jogo que o jogador gosta de jogar. Jogo grande, a gente percebe outro ambiente no dia a dia no vestiário.
Felipe, Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Eu queria que você pudesse fazer uma análise da intensidade do time do Flamengo hoje nesse jogo. E eu queria saber se isso é uma coisa que é trabalhada dentro do dia a dia. Para os jogadores, inclusive o Flamengo tem jogadores que estão jogando a primeira Libertadores, vieram da Europa. Se essa diferença de um jogo de hoje, como o de hoje é colocado para os jogadores que, muitas vezes, num jogo como esse, não é sempre o melhor time que vai ganhar. E qual é a análise que você faz realmente da intensidade? Porque fica a impressão que o Flamengo joga sempre da mesma forma, com a mesma... confiando muito em tudo que é feito e que isso vai resolver. Bom que os jogadores confiam e continuam acreditando, né? Se tivesse não dado certo, se tivesse perdido nos pênaltis, onde a linha é muito fina, eu estaria aqui dizendo que, com certeza, fui eu que pedi para os jogadores fazerem tudo o que eles fizeram. A questão da intensidade, essa resposta para mim, ela tem é muito simples. O adversário, ele deixa certos espaços dentro do campo onde você tem que encontrar e aproveitar. Quando o adversário, ele deixa um jogador livre com a bola e o resto todo marcado, o teu time não pode circular a bola. Então não tem como você dar intensidade na circulação de bola se os teus jogadores todos estão marcados e tem um jogador livre que é com a bola. Então o que acontecia? Jorginho, muitas vezes livre, levava a bola e acabava caindo na armadilha de tentar forçar um passe por dentro e contra-ataque. A intensidade para voltar do contra-ataque era grande. Todos eles voltavam para marcar, Pedro voltou para marcar, Arrascaeta voltou para marcar, mas nunca tiveram livres. E então dá a sensação que o time não teve intensidade, mas foi muito mérito do Estudiantes de tirar a nossa criação e induzir o jogo onde eles se sentiam mais confortáveis. Felipe, acá, buenas noches, Luciano Negro para Punto Claro Noticias, perdón que te hable en español. Son dos preguntas rápidas. La primera, ¿cómo calificás el clima que se vivió hoy en el estadio? Y la segunda, estás en una de las casas de Diego Pablo Simeone. ¿Cuánto te influyó en tu etapa como entrenador que estás viviendo ahora? Bueno, primero se lo dije a los jugadores antes del partido. Hoy sentí ganas de jugar otra vez. Les envidié por ese ambiente que hay, por el césped, la manera que estaba perfecto, el clima, el ambiente del estadio estaba impresionante. La verdad que es un privilegio jugar en un ambiente tan increíble como ese estadio. Esa es la primera. Verdad que con nosotros, cuando estábamos controlando el juego y teníamos bastante posesión, se bajó mucho el volumen y conseguimos eso, pero claro, luego vino el gol y se vinieron arriba otra vez y la afición, es verdad que no dejó de animar en ningún momento. Sobre Simeone trabajó aquí, ¿verdad? Fue campeón aquí, ¿no? 2006. Ok. Pero es hincha de Racing. Sí, sí, es hincha de Racing. Sí. Bueno, es como, ya se lo dije muchas veces, es como un padre para mí. Hoy estoy sentado aquí fue porque él me ha inspirado a esto, ha cambiado mi vida en muchos sentidos y soy muy agradecido a él. Y nada, le deseo la mejor de la suerte siempre porque él sabe que le quiero mucho.